صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, capaz, e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas, mensageiros e seguidores. Nós continuamos falando sobre Surat al-Ahzab, o exército dos aliados, que Allah subhanahu wa ta'ala citou numa sura, e estamos no versículo 22, onde Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Esse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita uma parte da história do exército dos aliados, quando vieram para Medina, 10.000 soldados, e os muçulmanos crentes, quando viram esse exército aliado, qual era a posição deles? Eles disseram, Allah subhanahu wa ta'ala disse, quando os verdadeiros crentes viram os exércitos aliados, disseram, porque nós tínhamos falado a posição dos hipócritas, a posição dos crentes também, a posição dos judeus que estavam dentro de Medina, e aqui Allah subhanahu wa ta'ala confirma aqueles que são crentes em Allah subhanahu wa ta'ala e eles entenderam aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou no Alcorão Sagrado e aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ele prometeu e aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também tinha prometido para eles. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: e quando os verdadeiros crentes viram o exército aliado, quando você vê uma tropa bem grande, 10.000 pessoas que querendo invadir a Medina e destruir as pessoas em Medina, você como crente, e você reflete aquilo que Allah, ou lembra aquilo que Allah disse, ou aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha dito quando estavam cavando a trincheira ali em Medina, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse para eles: Allahu Akbar, futihat Qaisar, Allahu Akbar, futihat Faris, Allahu Akbar, futihat al-Yaman. O profeta Muhammad estava dizendo: Allahu Akbar, foi conquistada a Pérsia, Allahu Akbar, foi conquistado os romanos, Allahu Akbar, foram conquistados no Iêmen. Então, as conquistas grandes que os muçulmanos jamais imaginavam naquela posição que eles estavam. Só que Allah subhanahu wa ta'ala, quando citou essas questões, ele citou que os crentes em Allah subhanahu wa ta'ala, quando ouviram o que Allah disse e que o seu mensageiro também disse, e que eles disseram, isso é o que nos prometeu Allah e seu mensageiro. E Allah e seu mensageiro disseram a verdade. Tá, mas nessa situação você fala isso, nós sabemos que tudo que possa acontecer com o crente em Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem que ver qual que é a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou sobre a promessa de Allah em relação aos muçulmanos em geral, as conquistas em geral, qual que era a posição das pessoas. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, depois da morte do profeta Muhammad alaihi wasallam, depois que começaram essas conquistas e as pessoas em pouco tempo eles conseguiram chegar em todas as partes do mundo naquela época, né? O mundo é dividido em 6 partes, naquela época tinha somente as 3 partes, né? As 2 Américas, a Austrália não existiam. Só que existia a Ásia, a Europa e a África. Então, as conquistas que chegaram em todas aquelas partes naquela época, Abu Huraira, o que ele dizia? Ele dizia: Sharriqu aw gharribu, venham para o lado norte ou para o lado sul. Qualquer lugar que vocês estiverem conquistando os locais. Sharriqu aw gharribu, fa wallahi ma fatahtum min hisn. Vocês não conquistam uma fortaleza ou um lugar إلا وقد أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. A não ser que o profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم ele já tinha falado para nós sobre essas conquistas. Isso os sahaba eles já sabiam, eles diziam, o profeta já dizia que
nós teríamos essa conquista. O profeta já falou que nós teríamos a tal conquista. Então, essas conquistas que vieram depois da morte do profeta Muhammad a.s., ele já tinha prometido a eles, isso aconteceu. Sahaba, quando eles vêem essas questões na frente deles, eles falam, isso que Allah e seu mensageiro disseram, e disseram a verdade, e nós nos entregamos e nós acreditamos naquilo que veio através de Allah e através do seu mensageiro. Nós sabemos que a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala, wa'dullahi azza wa jal, la yukhlifu Allahu al-mi'ad. Allah jamais ele descumpre a sua promessa. A nossa promessa como seres humanos, ela pode ser não cumprida, né? O certo é a pessoa cumprir a sua promessa, só que você não sabe o que acontece, porque às vezes você fala, amanhã eu encontro com você às 5 horas. Aí você fala, tudo bem, nós nos encontraremos amanhã às 5 horas. Então, eu e você nos combinamos a nos encontrarmos às 5 horas. Só que, será que eu vou ficar vivo até amanhã, até 5 horas? Não sei. Será que você ficará vivo até 5 horas? Se nós estivéssemos vivos no outro dia às 5 horas, será que nós teríamos as condições de nos encontrarmos naquele momento? Isso está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala, e por isso que Allah subhanahu wa ta'ala nos fala no Alcorão Sagrado, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. E não diga para algo que você quer fazer no outro dia, que eu vou fazer a não ser que você fale, se Allah quiser. Porque se Allah não quiser, você não consegue cumprir aquilo que você está desejando fazer, ou aquilo que você deu de compromisso. Agora, o compromisso de Allah subhanahu wa ta'ala, isso não tem como ficar para trás. Então, o compromisso de Allah subhanahu wa ta'ala, tudo aquilo que Allah prometeu nessa vida e na outra vida, ele será cumprido. Não temos dúvida nenhuma. E assim o crente, ele sempre acredita, né? Porque a promessa de Allah, e aqui a gente trouxe vários versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala ele faz as suas promessas. E Allah subhanahu wa ta'ala jamais ele deixa de cumprir as suas promessas. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, وَالَّذِينَ آمَنُوا, e aqueles que creem em Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, e praticaram as boas ações, سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Nós iremos introduzir essas pessoas em paraísos onde os rios estarão debaixo deles e eles estarão eternamente nesses rios. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala nesse versículo que está na Surah An-Nisa, no versículo 122. وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا. A promessa de Allah subhanahu wa ta'ala será cumprida, é verdadeira. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. E quem é mais veraz do que Allah subhanahu wa ta'ala quando ele diz? Então, por isso que a gente fala, nós temos um outro versículo sobre essa questão que Allah subhanahu wa ta'ala ele prometeu a pessoa que crer em Allah e praticar as boas ações, que ele irá fazer com que ele entre aonde? No paraíso, e ele citou qual paraíso que terá essa pessoa eternamente. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala ele diz, aí no final, quando Allah fala, essas pessoas estarão dentro do paraíso eternamente. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ. E eles irão dizer no paraíso, Alhamdulillah, graças a Allah. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, ele cumpriu a sua promessa. Alhamdulillah, graças a Allah, que ele cumpriu a sua promessa conosco de entrarmos no paraíso. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ. Então Allah subhanahu wa ta'ala, ele cumpriu com a promessa para entrar, introduzir essas pessoas no paraíso. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala ele prometeu para aqueles que crerem em Allah e colocarem em prática as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, praticarem as boas ações, eles terão lahum maghfirah, o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, e eles terão uma grande conquista perante Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah subhanahu wa ta'ala lhe diz: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم. Subhanallah. Esses versículos que a gente lê no Corão, quando a gente recita esses versículos no Corão, a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala para os crentes dentro do paraíso, isso aumenta a sua fé. E você fala: se Allah prometeu, não tem como descumprir a promessa de Allah. A promessa de Allah, ela será cumprida por Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos al-wa'd wal-wa'id. Al-wa'd, a promessa que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu, o paraíso, prometeu isso, prometeu aquilo, as coisas que são boas. Al-wa'id, que seria a promessa do castigo, isso daí é chamado al-wa'id. Al-wa'd, Allah irá cumprir 100%. Al-wa'id, isso volta para Allah subhanahu wa ta'ala. Se Ele quiser, Ele cumpre. Se Ele quiser, Ele deixa de cumprir. Subhanallah. Essa é a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, Ele disse: a pessoa que cometer o tal pecado, o profeta Muhammad a.s. ele diz: a pessoa que cometer o tal pecado, ele terá o tal castigo. E o fulano que cometer o tal pecado, ele terá o tal castigo. Tirando a idolatria, qualquer tipo de pecado, quando a pessoa morre e ele não se arrependeu para Allah subhanahu wa ta'ala e ele morreu, as pessoas vão falar: o fulano ele roubava, o fulano ele fazia, o fulano ele cometia, só que ele era crente em Allah, o único Deus, somente cria nesse único Deus, acreditava nele, adorava somente a Ele. Sim, ele cometeu alguns pecados. Esses pecados, Allah subhanahu wa ta'ala colocou que cada pecado ele tem o seu castigo. Se a pessoa morrer sem se arrepender desses pecados, nós não podemos chegar e falar: o fulano está sendo castigado por tal pecado. Não sabemos se Allah subhanahu wa ta'ala perdoou ele, ou não sabemos se Allah está castigando ele. Isso volta para Allah. Talvez Allah subhanahu wa ta'ala ele não castigue, talvez Allah castigue. Então isso está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, se você falar: o fulano ele fez tal coisas, e essas boas ações que ele fez, Allah prometeu que iria dar isso para ele, é certeza que Allah está dando aquilo para ele. Então a promessa do bem, ela será cumprida, não poderá voltar. A promessa do castigo, isso volta para Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que a gente fala, Ahl Sunnah wal Jama'a, nós temos essa crença, nós falamos: a pessoa que morre em algum pecado que não seja shirk, que não seja idolatria, amruhu ila Allah, ele volta para a questão dele para Allah subhanahu wa ta'ala. In sha'a adhaba, se Allah quiser, castigará ele. Wa in sha'a ghafara lahu, e se ele quiser, perdoará ele. Wa in adhabahu, se Allah castigar ele, lan yukhallada fi an-nar, ele não permanecerá no fogo do inferno, porque ele é uma pessoa que adora um único Deus, tá? E acredita no profeta Muhammad a.s. e nos demais profetas e mensageiros, que eles são mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala. Os profetas, Allah subhanahu wa ta'ala ele mostrou para nós como é que Allah subhanahu wa ta'ala ele cumpriu a promessa dele em relação a eles. Nós temos a história do profeta Yusuf a.s. O profeta Yusuf a.s., qual que era o sonho dele? Qala ya abati inni ra'aytu, ele disse para o pai dele: inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Allah cita isso no início da Surat Yusuf, que o Yusuf a.s. ele viu no sonho, e o sonho dos profetas é a realidade. Ele viu que os pais, ele viu que 11 das estrelas e o sol e a lua se prostraram para ele. Isso significa o quê? Que ele será uma pessoa nobre, e que há algo nesse sonho que alguém irá se prostrar a ele. A prostração naquela época era um tipo de cumprimento. Na nossa religião agora, você não pode prostrar para ninguém a não ser para Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Yusuf a.s. ele era criança quando viu esse sonho, e o pai dele decifrou isso para ele. No final da história, o profeta Yusuf a.s., o que aconteceu na vida dele? A vida dele ela foi uma vida difícil, né? Essa vida difícil dele ser jogado no poço, dele ser vendido como escravo, dele ser levado para o Egito, e ele ficou preso no Egito. Ele sofreu vários sofrimentos. Só que
todo esse sofrimento não fez com que o profeta Yusuf, o profeta José, recuasse, esquecesse da promessa de Allah. A promessa de Allah era o quê? Que no final ele será enobrecido. E Allah subhanahu wa ta'ala fez com que o profeta Yusuf, no final, quando cita a história dele, quando ele tomou posse do reino do Egito, vieram os 11 irmãos dele, o pai e a mãe, se prostraram para ele. Então Allah subhanahu wa ta'ala enobreceu ele no final da vida dele. Essa foi a promessa de Allah para o profeta Yusuf. Então, aquilo que aconteceu com ele durante a vida dele, aquilo lá foi um teste de Allah. Isso não é um sofrimento que vai em vão. Não, é um teste de Allah para a pessoa, para afirmar a fé dessa pessoa, porque nós passamos por vários testes nessa vida. Esses testes, a pessoa que estiver crente em Allah, sabendo que Allah mandou para mim esses testes, jamais esses testes vão me desviar da ordem de Allah, ou da religião de Allah, ou da adoração de Allah. Esses testes, quanto mais testes, você será mais firme. O profeta Ibrahim, a.s., nós sabemos quanto que ele sofreu. Até os sofrimentos dele, as pessoas irão falar, mas ele sofreu com o rei tal, ele foi perseguido, ele estava sozinho, ele tal. Até nos últimos momentos, quando ele foi colocado naquele fogo, né? Nós sabemos a fogueira, a grande fogueira que foi colocada para que o profeta Ibrahim a.s. seja queimado. Não é? Foi colocado numa fogueira, fizeram uma fogueira, colocaram todo tipo de lenha, então aquela fogueira ninguém poderia aproximar. Até eles colocaram ele para jogá-lo de longe, para vir no meio daquela fogueira. Só que o profeta Ibrahim a.s., a promessa de Allah a ele que ele seria vitorioso. E por isso que nos últimos momentos, antes de ele ser jogado no fogo, veio o anjo Gabriel até ele, e é uma forma de teste também para o profeta Ibrahim a.s. O anjo Gabriel disse para ele: Ya Ibrahim, alaka haja? Oh Ibrahim, você precisa de alguma ajuda? Você precisa de qualquer ajuda? Imagina, você está sendo jogada no fogo. E chega um anjo, esse anjo ele tem todo o poder, perguntando para você quer alguma ajuda? Ibrahim a.s., ele já tinha na mente a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala, e ele disse: Amma laka fala. Ajuda de ti, não. Das criaturas, não. Wa amma ila Allahi fabala. Mas para Allah subhanahu wa ta'ala, sim, eu preciso da ajuda dele, porque toda a nossa força, ela vem de Allah. Amma laka fala wa amma ila Allahi fabala. Para Allah subhanahu wa ta'ala, sim. Ilmuhu bihali, o conhecimento dele do que está acontecendo comigo, yughnihi an su'ali. Isso já basta para não falar: Ya Allah, eu estou sofrendo tal, mas Allah já sabe o que está acontecendo comigo. E aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele soube, porque a sua promessa vai ser cumprida. E o profeta Ibrahim a.s., ele foi jogado no fogo. O que aconteceu ali? Olha a promessa de Allah: Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala disse para o fogo que seja o fogo para ser frio, e para que o Ibrahim a.s. saísse ileso. Allah subhanahu wa ta'ala, se não falasse wa salaman ala Ibrahim, e que a paz esteja sobre Ibrahim dentro do fogo, os ulama disseram que ele poderia ficar congelado dentro do fogo. Imagine, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele falou: Ya naru kuni bardan. Ele disse para o fogo que seja bard. Bard quer dizer que fria. Só que o profeta Ibrahim permanecesse em paz. Então o profeta Ibrahim a.s., ele ficou dentro do fogo, não queimou ele. Então essa é uma proteção, uma salvação que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu para o profeta Ibrahim a.s. Então nas piores dificuldades que você possa passar na sua vida, quando Allah está com você, saiba que a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala, ela não descumpre. O profeta Musa a.s., os soldados do faraó, eles vieram com toda a sua força, com todo o exército dele. Eles foram cercar o profeta Musa a.s. O mar estava à frente dele, o exército estava cercando eles de todos os lados, e eles estavam sem armas e sem saída. Aqueles que eram do povo de Israel, os seguidores do profeta Musa a.s., eles não entenderam
a maneira que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu para o profeta Musa alayhi salam que salvaria eles. Eles chegaram e disseram: Inna lamudrakun, nós estamos sendo perseguidos. O medo deles, né, fez com que eles gritassem e ficassem desesperados e dissessem para o profeta Musa alayhi salam: Inna lamudrakun, nós somos perseguidos. O profeta Musa alayhi salam, ele sabia da promessa de Allah subhanahu wa ta'ala. O que o profeta Musa alayhi salam disse? Kalla, não, nós não estamos sendo perseguidos. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Eu tenho o meu Criador e Ele irá me guiar. Olhe, quando a pessoa está com uma fé forte, então, por mais que aconteça na sua vida, você tem que saber que se Allah estiver com você, nada poderá acontecer de mal com você. Até se for na questão da morte. Às vezes a pessoa fala: mas quantas pessoas morrem, elas são crentes em Allah, e elas a própria morte pela causa de Allah é uma vitória para a pessoa que morre pela causa de Allah. E Allah mostra os dois tipos de vitórias, porque as vitórias não somente elas vêm de uma maneira só, não é somente de você ser salva, de você ganhar uma vitória, não, de você também firmar a palavra que você está divulgando ela, ou numa causa que você está batalhando por ela. Se ela permanecer e você morrer e ser um mártir, essa é uma vitória para você. As pessoas de Gaza hoje, quantas pessoas hoje, subhanallah, a gente vê, né? O que está acontecendo lá, sempre nós não podemos escalar, né, daquilo que está acontecendo hoje. Mais de 100 pessoas morreram, né? Infelizmente, a maioria, vocês vê, né, tudo fotografado, né, as crianças daquela forma e tal. Só que nós sabemos que o profeta Muhammad alayhi salam, qual que é a promessa dele? Ele disse: La tazalu ta'ifatun min ummati, permanecerá um grupo da minha nação naquele lugar até o dia do final, e jamais eles serão derrotados. Então essa derrota não é derrota, é matança. Agora, se você ver por outro lado, aqui morre criança, do lado deles está morrendo o quê? Soldados, né? Aqui estão morrendo crianças e mulheres e pessoas inocentes. Do lado deles, eles estão desesperados. Eles querem terminar a guerra também, porque aquilo lá é uma derrota grande para eles. Se eles pararem a guerra, é questão de existência ou de eles serem aniquilados daquela terra que não é deles, né? De serem derrotados de uma vez, né? Então, subhanallah, a gente fala, esses crentes que estão ali dentro de Gaza, decorando esse hadith do profeta Muhammad alayhi salam, do que eles serão a parte da nação do profeta Muhammad alayhi salam, que ficarão permanentes defendendo aquela terra até o dia do final, essa crença neles e eles permanecendo ali é uma vitória. Isso é a vitória. Essa é a promessa que o profeta Muhammad alayhi salam ele fez para eles. E por isso que, se a gente for falando sobre várias histórias dos profetas, o profeta Nuh alayhi salam, os demais profetas, o profeta Nuh alayhi salam, 950 anos que ele permaneceu divulgando e ele sofrendo de todos os tipos de sofrimentos, né? 950 anos, e Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, e aqueles que seguiram ele são poucos. E mesmo assim Allah subhanahu wa ta'ala deu a vitória ao profeta Nuh alayhi salam depois de 950 anos, né? Os companheiros do profeta Muhammad alayhi salam, na história, quando a gente lê as conquistas que eles fizeram na Pérsia, naquelas áreas, que quando eles foram conquistar a parte que os persas estavam ali, né? Então eles chegaram com o grande exército e eles foram lá porque os persas eles queriam atacar, eles não queriam que eles divulgassem a mensagem, eles se achavam que era uma grande força naquela época, e essa grande força não poderia deixar ninguém se aproximar ou ninguém fazer o que ele quer, divulgar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então por isso que vinha a batalha contra os muçulmanos. Os muçulmanos eles foram avançando até que chegaram no local onde estava o quê? Onde estava o palácio do Kisra, o palácio do rei das Persas.
aquele palácio era um dos maiores palácios e era chamado Al-Bayt Al-Abyad, a Casa Branca. É igual a Casa Branca de hoje, né? As pessoas estavam lá e eles chegaram e cercaram o local lá durante a noite. Eles entraram durante a noite até que chegaram perto do palácio e eles não sabiam que estavam perto do palácio. Quando amanheceu, eles viam um grande palácio na frente deles. E o profeta Muhammad a.s. tinha prometido que eles iriam conquistar aquilo lá. Na hora que eles viram, eles falaram: Al-Qasr al-Abyad, o palácio branco dos persas. Aí eles olharam assim, eles foram todos repetindo as mesmas palavras, dizendo: Qalu sadaqa Allahu wa rasuluh. Allah falou a verdade e seu mensageiro também falou a verdade. Então por isso que a promessa, por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse aqui: وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, quando os crentes eles viram o exército aliado, قالوا, eles disseram: هذا ما وعدنا الله ورسوله. É isso que foi a promessa de Allah e de seu mensageiro. وصدق الله ورسوله. E Allah e seu mensageiro falaram a verdade, mesmo eles naquela situação de medo. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَمَا زَادَهُمْ. Isso quando eles vê esse grande exército, essa situação que na realidade as pessoas ficam tremendo de medo. 10.000 pessoas querendo invadir a Medina para não deixar ninguém. As pessoas de Medina eram poucos em relação a esse grande exército. E eles vieram para fazer isso. Isso era o objetivo deles, acabar com a Medina, com o Islã, para não deixar ninguém ali dentre os muçulmanos. Só que os crentes em Allah subhanahu wa ta'ala, eles disseram, o que aconteceu com eles? Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَا زَادَهُمْ, isso somente aumentou. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا, a não ser imanan wa taslima. Imanan quer dizer que mais fé, eles tiveram mais fé quando eles viram esses aliados, porque o profeta citou a eles sobre esse acontecimento e Allah revelou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esses versículos. Então isso aumentou na fé deles e aumentou também para eles se entregarem para Allah subhanahu wa ta'ala em todas as suas situações. Se entregaram a Allah, dizendo que qualquer situação que acontece conosco nesse mundo, nós nos entregaremos a Allah subhanahu wa ta'ala, nós nos renderemos a Allah subhanahu wa ta'ala naquilo que Allah disse, naquilo que Allah prometeu, naquilo que está acontecendo na nossa frente. Então esses são os versículos. Se a gente for falar sobre as promessas de Allah subhanahu wa ta'ala, as promessas de Allah no Alcorão, quando a gente lê elas, sempre você sabe que essas promessas são questões mundanas, são questões do dia do final. Se as questões mundanas elas são realizadas da maneira que nós vimos aqui, imagine as questões no dia do juízo final, quando as pessoas entram no paraíso. Então essas são as questões que todo crente ele crê em Allah subhanahu wa ta'ala, do que o paraíso nós teremos ele, e que nós teremos aquilo que Allah prometeu dentro do paraíso, e aquilo que o profeta Muhammad a.s. nos explicou que teremos dentro do paraíso. Isso porque Allah subhanahu wa ta'ala jamais ele descumpre aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala promete. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: fasbir, que tenha paciência nessa vida. Essa vida é passageira. Essa vida ela tem torturas. Essa vida ela tem que ter paciência em relação aos acontecimentos. Por mais que aconteça para você na sua vida de turbulências, por mais que aconteça de sofrimentos, por mais que aconteça que você vê o seu inimigo, ele é forte, ele é tal, ele é aquilo, tem a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala, que essa religião, a religião do Islã, o profeta Muhammad a.s., ele disse: não virá o dia do juízo final antes que o Islã entrasse em todas as partes do mundo, que não ficará uma casa no mundo sem entrar o Islã nela. Ou as pessoas se tornam muçulmanas, ou as pessoas vão conhecer o Islã, mesmo não se tornando muçulmanas, elas vão conhecer o Islã. Essa é a promessa do profeta Muhammad a.s. Allah lhe disse para o profeta: fasbir, tenha paciência, inna wa'da Allahi haqq. A promessa de Allah é verdadeira. E Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse para o profeta Muhammad a.s.
que aqueles que não creem em Allah subhanahu wa ta'ala não faça com que eles desviem a sua atenção ou a sua crença naquilo que eles colocam de palavras e de questões de falarem: vocês estão no lado errado, vocês estão seguindo coisas erradas. Se você está seguindo o Coran, pode ir firme, que tudo que acontece na sua vida, se você olhar e analisar dentro do Coran, é a coisa certa, mesmo você não enxergando nesse momento, só que isso que é a verdade e a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu não vou citar os outros, nós temos mais de 20 versículos aqui que falam sobre a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala, em várias questões, né? A promessa de Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele prometeu para a mãe do profeta Musa alayhi salam, e disse para ela na promessa, nós sabemos qual que era a promessa, quando o faraó, o que ele fazia num ano que ele teve o sonho do que uma criança desse ano irá nascer e acabar com o reino dele. Aí ele mandou com que todas as crianças fossem, as crianças homens, né, fossem, todos meninos, fossem degolados, para que nenhum do povo de Israel naquele ano que nasça homem fique vivo, somente as mulheres. Então por isso Allah subhanahu wa ta'ala, ele falou no Coran: yudhabbihu abna'akum wa yastahyi nisa'akum. Ele degolava os seus filhos homens e permanecia as mulheres. Naquele ano nasceu o profeta Musa alayhi salam. E ninguém sabia que a mãe do profeta Musa alayhi salam estava grávida. Na hora que ele nasceu, a mãe do profeta Musa alayhi salatu wassalam, ela ficou com medo. Se eles souberem que nasceu um menino dentre o povo de Israel, ele será degolado. Allah subhanahu wa ta'ala, ele revelou à mãe do profeta Musa alayhi salam: وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِي. Amamente ele. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, se você temer por ele, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, jogue ele no mar. Você vai jogar um recém-nascido no mar. O recém-nascido, se você jogar ele no mar, você está jogando ele para a morte, né? فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. Não fique com medo e nem fique triste. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ, nós iremos devolver ele até você. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, nós iremos fazer com que ele seja um profeta, um mensageiro de Allah. Olha a promessa de Allah. A promessa de Allah, que essa criança será devolvida para a mãe dela e ele irá crescer e ser um mensageiro de Allah. Tá, mas agora ele é recém-nascido, o que eu faço com ele? Jogue ele no mar. Ela simplesmente pegou, colocou ele num caixote e jogou ele no mar. Olha a crença da mãe do profeta Musa alayhi salam, a forte crença que ela tinha dentro do seu coração, de pegar o seu próprio recém-nascido e jogar ele no mar. Aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele foi citando a história, dizendo: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ. E quem que pegou ele? O próprio inimigo, que estava procurando as crianças para degolar elas. Então não é qualquer pessoa que pegou o caixão, aquele caixote que estava lá, o Musa alayhi salam. Os soldados do faraó que estavam degolando as crianças, que pegaram o caixote e levaram para o faraó, para dizer para ele: aqui é uma criança. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele fez o seu trabalho dentro do palácio, onde a esposa do faraó disse: deixam com que essa criança seja um dos nossos filhos, ou ele pode nos beneficiar futuramente. E ela convenceu o faraó, e ele foi sendo criado dentro do palácio do faraó, onde Allah subhanahu wa ta'ala proibiu que ele aceitasse qualquer mãe que amamentasse ele. A irmã dele disse: vocês querem por acaso que eu indique alguém que possa amamentar essa criança? Eles disseram: claro, nós queremos, porque ele não está pegando o peito de ninguém, das mães. Então ele está chorando, ele está gritando, ele vai morrer de fome. Então tudo que alguém nos der, qualquer solução, nós queremos. A solução, Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse que tragam a mãe dele, para que ela mesma amamentasse ele dentro do palácio do seu inimigo. E ela foi lá, criou o profeta Musa alayhi salam dentro do palácio do faraó. E ele foi crescendo ali. Depois de crescer, ele se tornou um jovem, ele se tornou grande, depois saiu, aconteceu aquela história dele, e Allah subhanahu wa ta'ala fez com que ele fosse
o mensageiro de Allah como prometeu para a mãe dele. Então, olha a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala. Às vezes, as promessas de Allah, elas passam na nossa vida por grandes dificuldades, só que no final, ela será cumprida. Inshallah, na próxima aula, nós falamos de outro versículo, inshallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A Leila está perguntando em que versículo estamos. Os versículos. Qual Nós estamos agora, nós falamos sobre o versículo 22, Surat Al-Ahzab. Chefe, o senhor também estava falando sobre o castigo que Deus pode perdoar. Sim. O castigo que ele pode perdoar é o castigo que a gente deve a ele, tipo, as coisas que ele pediu para nós fazer, tipo a oração, o jejum e tal. Sim. Mas quando é para os outros, alguma coisa que tem a ver com os outros, aí é só a pessoa mesmo que pode perdoar, né? Ou Deus pode perdoar e a pessoa lhe dá alguma coisa em troca para ela. Olha, tem um hadith do profeta Muhammad alayhi salam que ele fala: Ad-dawawinu inda Allahi thalath. Os livros perante Allah, ou os pecados que nós cometemos perante Allah e são escritos que nós seremos cobrados perante Allah, são 3 tipos. Diwanun la yaghfiru Allah. Um livro que você irá apresentar perante Allah subhanahu wa ta'ala e Allah não irá perdoá-lo. Wal shirk, a idolatria. A pessoa que tem idolatria, essa não tem perdão. Não adianta tal, porque Allah disse no Corão que essa pessoa não terá perdão. Tá? Então esse é um tipo de livro que a pessoa se apresenta perante Allah subhanahu wa ta'ala. Aí ele disse: wa diwanun la yaghfiruhu Allah wa diwanun la ya'ba'u bihi Allah. E outro tipo de livro que para Allah subhanahu wa ta'ala é fácil, ele não pode fazer com que não castigar a pessoa por nada daquilo que vem dentro desse livro. Esse livro é o livro dos pecados entre você e seu Criador. Você atrasou uma oração, você fez um pecado entre você e ele, não prejudicando as pessoas. Então isso Allah subhanahu wa ta'ala pode perdoar. Wa diwanun la yatrukuhu Allah. E tem um tipo de livro que Allah não irá deixar. Esse diwan que seria entre você e as pessoas. Eu tomei o dinheiro do fulano, eu xinguei o fulano, eu bati no fulano, eu injusticei o fulano. Esses Allah não deixará. Isso Allah deixará entre as pessoas. Veja no final, dá o direito dessa pessoa. Você dá o direito dessa pessoa. Então cada um tem que dar o direito da outra pessoa da maneira que ele tomou nesse mundo, injustiçou, ele vai ter que pagar no dia do final. Então nós temos que tomar cuidado com o primeiro e o terceiro. E o segundo também, porque às vezes você não sabe. Tem pecados que se a pessoa falar: mas esse é um pecado pequeno, é um pecado que Deus tal, é um pecado não sei o que, talvez Allah subhanahu wa ta'ala castiga essa pessoa nesse pecado mais do que qualquer outro pecado. Principalmente quando a gente fala: não tem problema isso. Isso é um pecado pequeno. Isso não... Deus não vai me castigar. Quem disse que Deus vai me castigar sobre esse pecado? Como é que você sabe? Se Allah subhanahu wa ta'ala disse que vai castigar sobre aquele pecado, então Allah subhanahu wa ta'ala, basta você se arrepender a ele apaga. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah, o Senhor é perdoador, gosta do perdão, nos perdoe. Sempre nós temos que falar: astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Então, essas palavras elas têm que ser repetidas sempre, a todo momento, né? E por isso que tem o Sayyid al-Istighfar. Vocês sabem o que é Sayyid al-Istighfar, né? Sayyid al-Istighfar é o Senhor dentre as palavras do perdão. É você falar: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. O Senhor, Allah, o Senhor é meu Senhor. Não há outra divindade além de ti. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani. O Senhor que me criou. Wa ana abduk. Eu sou o seu servo. Essas palavras elas são importantes quando a gente fala e sente elas no nosso coração. Senhor é o meu Criador e Senhor. Não há outra divindade além de ti.
Senhor me criou. أنت خلقتني وأنا عبدك. Eu sou o seu servo. Se o Senhor me criou, eu sou o seu servo. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. Eu estou naquilo que o Senhor me ordenou a fazer e praticar nas minhas possibilidades. Eu me esforço para fazer aquilo que são as suas ordens. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. Eu me protejo em ti daquilo que eu cometi de pecados. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي. Eu reconheço a ti, ó Allah, as suas dádivas sobre mim, que são várias. وأبوء بذنبي. E reconheço a ti, ó Allah, os meus pecados. فاغفر لي. Que me perdoe. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ninguém pode perdoar os pecados a não ser a ti. São palavras, se a pessoa falar elas de coração mesmo, a língua e o coração têm que estar juntos. A pessoa se entrega totalmente para Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi faghfir li, fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. É bom decorar esse hadith. Tem em árabe e em português, né? É bom decorar ele e sempre repetir essas palavras. A pessoa repetindo isso, você estará sempre... É um apagador. Não, e fora que se você falar de dia e morrer, vai para o paraíso. Se falar à noite... Isso, se a pessoa falar isso de manhã e morrer, ele vai para o paraíso. E se a pessoa falar isso à noite e morrer, ele vai para o paraíso.